Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. Neste vídeo, eu vou dar continuidade à meditação que a gente tem feito sobre a expressão o dia do Senhor, né? E hoje vamos dar uma passeada com o Espírito Santo em Joel, capítulo 3. Essa expressão, dia do Senhor, aparece nesse capítulo também. Vamos lá. Primeira coisa que a gente já fez em outros vídeos, então, se você já viu os outros vídeos, você já está acostumado. A gente vai fazer a separação do capítulo, né, em perícopes. Como é que vai funcionar isso no capítulo 3? Na verdade, o capítulo 3 ele é a continuação da profecia do capítulo 2. É como se fosse, embora esteja separado nas nossas Bíblias por capítulos, é uma coisa só, dando continuidade. Então, para ter uma clareza melhor sobre o capítulo 3, você precisa ter dado uma boa passeada no capítulo 2. Aqui no canal tem um vídeo do capítulo 2 que essa expressão Dia do Senhor também aparece lá. E dentro dessa profecia, no capítulo 3, vai ter um chamado à guerra, onde Yeshua vai revelar o juízo de Deus, onde Cristo, quando voltar para a terra, vai revelar o juízo de Deus sobre os povos. Vamos lá? Joel, capítulo 3, versos 1 e 2, que diz assim: Porque eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, e a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. É uma coisa legal antes da gente começar a entrar um pouquinho nesse capítulo, é o seguinte: a expressão dia do Senhor tem expressões similares na Bíblia. Essa expressão naqueles dias, como diz o teólogo Walter Kaiser, também é uma expressão equivalente. Então você vai ver naqueles dias em outros textos. A gente aqui só pegou, né, eu só peguei a expressão é, sobre o dia do Senhor, porque a gente está desenvolvendo isso a partir da expressão de Apocalipse capítulo 1, tudo bem? Então, toda essa série, Dia do Senhor, ela está dentro do contexto de Apocalipse capítulo 1. Aí usa essa expressão Dia do Senhor. Mas você vai encontrar expressões equivalentes em profecias bíblicas, principalmente no Antigo Testamento, e naqueles dias essa é uma expressão equivalente do Dia do Senhor, tudo bem? Deus irá tirar Israel do cativeiro. No capítulo 2, você fala sobre a questão de invasão e sobre Israel, né? E o povo de Israel vai ser levado em cativeiro por nações estrangeiras. E Deus fala que vai libertar o povo de Israel do cativeiro e chama as nações para entrar em juízo. Cristo, quando vier estabelecer o seu reino, parte daquilo que ele vai fazer na terra é resgatar o povo de Israel desse aprisionamento, desse cativeiro que as nações vizinhas, as nações gentias e pagãs colocaram Israel depois que invadiram a terra de Israel. Versículos 9 e 10 diz assim: Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas da- das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Cristo fala, chama o povo. O Espírito Santo, ele fala que as nações pagãs elas vão se preparar para a guerra. O estranho é que agora você vê o quanto que o homem é ignorante sem a revelação do Espírito Santo, sem estar em Cristo, né? As nações gentias vão se juntar para a guerra contra o Rei da Glória. Qual é a possibilidade de elas vencerem? Nenhuma. Mas você vê o quanto que o homem sem Cristo, o homem sem a revelação que o Espírito Santo dá a respeito de Cristo,
para que a gente se converta, se entregue, seja transformado, o quanto que o homem assim consegue fazer coisas que não fazem o menor sentido. Juntar exércitos, enfrentar o Rei da Glória com o exército celestial, você vê que, né, a ignorância a respeito de Deus custa muito caro, e para essas nações vai custar muito caro, vai custar a vida deles. A gente vai falar isso em versículos mais à frente, né? E o próprio Deus é que vai suscitar isso, o próprio Deus vai fazer uma provocação para que essas nações entrem em guerra. E é interessante que ele fala que vai ter uma conversão de instrumentos agrícolas, né, enxada, por exemplo, vão ser transformados em armas para a batalha. Então vai ter uma modificação muito interessante. Pessoas que até então tinham seus trabalhos, ele fala de ferramentas agrícolas por causa desse contexto de trabalho, né? E essas pessoas vão transformar os seus instrumentos de trabalho em instrumentos de guerra. Você vê como vai ter várias pessoas, não é só um exército. O exército vai ser formado de pessoas que são treinadas para a guerra e de outras pessoas também é, que têm os seus trabalhos fora desse contexto militarizado, né? Versículo 13 diz assim: Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. O próprio Cristo, quando vier estabelecer o seu reino e libertar, né, Israel dentro desse contexto do estabelecimento do reino, ele mesmo, com seu exército, vai devastar esses exércitos. Você percebeu a linguagem que ele usou? Lagar, lagar é o lugar para pisar uva, né? E você vê que na ceia o Senhor faz alusão ao seu sangue com o fruto da videira. Agora você imagina, ele está falando que os vasos do lagar, os potes, né, para reservar o vinho, né, vão transbordar. Você imagina o estrago que Cristo vai fazer nessas nações pagãs. Versículos 16 e 17 diz assim: E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Então, Israel, dentro desse contexto de escravidão e tudo, quando Cristo vier libertar, vai ouvir a voz, vai perceber que Cristo é o Redentor e vai se voltar para ele. Ou seja, de fato, não será o refúgio do povo, não será mais a sua capacidade tecnológica, não será mais alianças com outros povos dentro desse contexto de alianças militares, né? Não será mais aquilo que o homem pode produzir para si mesmo em relação de segurança. Só haverá um lugar de fortaleza e segurança: Cristo, e mais lugar nenhum. E ele estabelecerá o reino sobre a terra e a capital. Ele fala de Israel será Jerusalém será a cidade santa, né? O monte santo do Senhor sendo Sião. Então vai estabelecer o reino e até então aquela cidade devastada, invadida, destruída por exércitos estrangeiros vai ser restaurada, vai ser transformada para se tornar a capital do reino onde Cristo se assentará no seu trono. Versículo 20 diz assim: Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Cristo estabeleceu o reino? Glória a Deus. Nunca mais haverá esse tipo de invasão. O próprio Senhor será a segurança, Cristo na terra, Yeshua, Jesus será a segurança na terra de que esse tipo de conflito de nações tentando invadir Israel, destruir Israel da terra, nunca mais acontecerá. E é importante que a gente entenda isso. Eu vou convocar você para orar junto comigo. Por quê? Uma das coisas que fala nesse texto é que as nações vão entrar em juízo, Deus vai estabelecer juízo sobre elas por causa da maneira como elas trataram Israel. É necessário que a gente entenda, irmãos, porque a igreja, você que é gentil,
e está na aliança em Cristo, né? Você que serve a um Cristo judeu. É importante que você entenda que determinadas teologias, elas podem proporcionar o engano que vai ser utilizado aqui. O antissemitismo tem crescido muito no mundo, irmãos, e de várias nações diferentes. A gente percebe isso. Não é só no Oriente Médio. Várias outras nações têm demonstrado um coração antissemita, que é uma coisa extremamente satânica. Mas é importante que a gente entenda que algumas teologias, elas também podem proporcionar a ferramenta necessária para enganar crentes, para enganar aqueles que dizem servir a um Jesus judeu, a um Cristo judeu, e entrarem nessa história de antissemitismo. Por exemplo, a teologia da substituição, que diz que a igreja substitui Israel, o que é contrário ao Romanos 11, e a gente já falou isso aqui nesse canal. É importante que a gente entenda, irmãos, que a gente precisa estar atento a essa doutrina, aquilo que a Bíblia diz, porque senão a gente pode, sem perceber, estar fazendo conexões e alianças com povos que Deus vai estabelecer juízo, por causa da maneira como eles trataram Israel. A gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer parte de uma ala, de uma, de uma igreja, que se diz corpo de um Messias judeu, que diz que substituiu Israel, que Israel agora não faz parte do plano de Deus, que agora somos a igreja, estamos no lugar dele, cremos no Jesus judeu que não tem nada a ver com o seu povo, e agora as bênçãos são para mim e eles que se lasquem para lá. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso vai ser ferramenta de engano. O espírito do engano vai utilizar teologias para nos enganar. E a gente precisa perceber uma coisa muito importante também. Cristo vai se mostrar que ele é a única fortaleza, é o único lugar seguro para nós. Não é só o povo de Israel. Isso deveria ser algo muito claro para nós, irmãos. Às vezes a gente estabelece segurança em vários lugares. E nessa situação que Israel vai viver, essa situação de colapso social, essa situação de invasão, de guerra, isso vai ser muito claro. Às vezes algumas coisas acontecem conosco, o Espírito Santo nos coloca em situações de prova, de dificuldade, para nos ensinar. Só há um lugar de fortaleza, só há um lugar de segurança. Cristo, em mais nenhum. E às vezes o próprio Deus nos coloca em situações de bastante dificuldade para mostrar para nós que essas fortalezas que às vezes a gente ergue para nós mesmos vão ruir, elas não sustentam, elas não vão nos guardar. Só há um lugar de segurança, Cristo. Vamos orar. Espírito Santo, precisamos da tua iluminação. O Senhor Deus chama nações ao juízo. E a gente não quer estar debaixo desse juízo por ter se enganado, porque nós acreditamos em teologias que não deveríamos acreditar, coisas que o Senhor Deus não disse. Não queremos acreditar em coisas que vão nos enganar e nos levar para fora do plano de Deus. Espírito Santo, nós pedimos a tua ajuda. Ilumina nossa mente. Nos faz perceber o que está fora de Cristo. Se nós cremos em alguma teologia, se nós cremos em algum tipo de ensino que está contrário à tua palavra, que não está dentro de Cristo e que pode se tornar instrumento de engano para nos enganar. Nos ajude. E nos faz perceber. Que Cristo é a única segurança. A segurança de Deus, a fortaleza de Deus, o lugar seguro que Deus estabeleceu é em Cristo, é em Yeshua. Mais lugar nenhum e mais ninguém. Nos faz perceber se nós estamos colocando nossa segurança em outro lugar, se nós estamos colocando a nossa segurança, a nossa certeza de segurança em lugares e pessoas, em alianças ou qualquer outra situação fora de Cristo. Nos faz perceber o quanto essas fortalezas fora de Cristo podem ruir e cair sobre nós.
Nós queremos ter o coração convertido a Cristo. Nós queremos ter o coração entregues a Cristo, a fortaleza de Deus. Ele é o nosso rochedo fiel, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, em mais lugar nenhum. Pai, nós te suplicamos, abre os nossos olhos e nos faz perceber o que está fora daquilo que o Senhor estabeleceu para nós em Cristo. É que nós te pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.